Meus caros amigos, o Brasil acordou mais uma vez com a sensação de déjà vu. As manchetes são novas, mas os personagens continuam os mesmos rostos, as mesmas vozes, as mesmas desculpas, só muda o cenário. Antes era o cercadinho do Alvorada, agora é o desespero nas redes sociais, a implosão nos bastidores e os boletos políticos chegando um por um. Comecemos pelo caso de Paulo Figueiredo, o neto do ditador que virou comentarista de internet. Aparentemente, o herdeiro do clã Figueiredo descobriu que a liberdade de expressão custa caro e que ser a voz da direita não paga aluguel. Em um desabafo melancólico e ao mesmo tempo hilário, ele confessou que não consegue mais fechar as contas. Sim, o homem que se vendia como símbolo do liberalismo econômico agora implora por doações de bilionários. Os ricos brasileiros são os covardes, uns bundões, disparou Paulo entre um soluço e outro de indignação patriótica. Ele reclama que os bilionários americanos financiam seus influenciadores, que os europeus bancam suas vozes conservadoras, mas que, no Brasil, os ricos não ajudam a causa. A ironia salta aos olhos. O mesmo grupo político que sempre gritou contra o Estado, contra mamatas e vagabundos dependentes, agora faz o mesmo, só que com outro nome. Em vez de auxílio emergencial, querem patrocínio ideológico. E se o bilionário não abrir a carteira, é chamado de traidor da pátria. Paulo, o autodeclarado bastião da direita moral, lamenta em público o abandono de sua própria bolha. É como se um coach de meritocracia estivesse chorando porque ninguém lhe dá um pix. Mas, convenhamos, há coerência nisso. O bolsonarismo sempre foi um grande projeto de vitimização com linguagem de herói. A diferença é que agora o herói está quebrado. Enquanto Paulo Figueiredo conta as moedas e amaldiçoa os bilionários que não o financiam, Flávio Bolsonaro decide inovar no campo da diplomacia internacional. Sim, o 01, o senador da República, resolveu sugerir que os Estados Unidos bombardeiem barcos suspeitos de tráfico na costa do Rio de Janeiro. Você não leu errado. Um senador brasileiro sugeriu em rede social que uma potência estrangeira realizasse ataques militares em território nacional. O post dizia algo como: Presidente Trump, ouvi dizer que há barcos cheios de drogas na Baía de Guanabara. Que tal mandar uns mísseis para cá e nos ajudar? Faltou só marcar o perfil da Marinha dos Estados Unidos e mandar localização no Google Maps. É claro que na cabeça de Flávio, isso era uma forma de mostrar alinhamento com o seu ídolo americano. Na prática, pareceu mais um pedido desesperado de relevância. Ou, talvez, uma tentativa de provocar manchetes, já que a mídia anda tratando o clã Bolsonaro como um capítulo esquecido. Mas o que essa cena diz sobre o bolsonarismo? Diz que a submissão ideológica se tornou reflexo. Quando falta poder interno, recorre-se ao mito estrangeiro como quem pede apadrinhamento. O nacionalismo de fachada dá lugar ao servilismo diplomático. Flávio talvez tenha esquecido que o Brasil tem Constituição, soberania e fronteiras, mas o importante é o engajamento, não é mesmo? O bolsonarismo virou isso, um grupo de ex-poderosos que confunde meme com política externa, post com política externa, e likes com legitimidade. E enquanto Flávio brinca de ministro da Defesa no Twitter, Alexandre de Moraes vai fechando o cerco, um processo por vez. A mais recente decisão foi impedir que Valdemar Costa Neto, o presidente do PL, visitasse Jair Bolsonaro. O motivo? A investigação sobre tentativa de golpe foi reaberta e os dois são alvos de apuração. Moraes, pragmático como sempre, mandou o recado: encontro negado. Não é hora de socializar. Na prática, o que se viu foi a cena de um partido sem líder visível e de um ex-presidente isolado até mesmo de seus aliados mais fiéis. Bolsonaro virou o convidado que ninguém quer visitar, ou pior, que ninguém pode visitar. A direita, que durante anos se uniu em torno dele, agora disputa quem vai fingir que não o conhece.
Nos bastidores, Valdemar ainda insiste que Bolsonaro é o nome de 2026, mas a realidade grita outra coisa. O PL está em guerra interna, dividido entre quem quer seguir o mito e quem prefere preservar o fundo partidário longe das garras das investigações. É a primeira vez que o pragmatismo financeiro ameaça derrotar o fanatismo político. Mas a novela não acaba aí. Enquanto Valdemar tenta entrar na lista de visitas e é barrado por Moraes, Eduardo Bolsonaro, o 03, vive seu próprio enredo de fuga burocrática. Segundo o ministro do STF, Eduardo está criando dificuldades para ser notificado oficialmente sobre um processo. Traduzindo, está fugindo do carteiro da Justiça. É quase cômico. O deputado federal, que fala em lei e ordem, não consegue cumprir o básico, receber uma notificação judicial. Moraes observou que Eduardo mantém domicílio no Brasil, mas insiste em dizer que está no exterior para atrasar o processo. É a velha tática. O mesmo grupo que dizia "quem não deve não teme", agora se especializa em desaparecer quando o envelope chega. O bolsonarismo, outrora sinônimo de valentia digital, está se dissolvendo em covardia burocrática. Os filhos do ex-presidente, que adoravam gritar "enfrenta o sistema", agora fazem o possível para evitar carimbos e intimações. A rebeldia virou burocracia. O leão de internet virou gato de cartório. Enquanto essa família tenta escapar das formalidades da justiça, lá fora o mundo gira, e Donald Trump, o grande inspirador, anuncia que muito em breve os Estados Unidos devem realizar ações terrestres em países latino-americanos. Sim, o mesmo Trump, que serviu de espelho ideológico para o bolsonarismo, promete intervenções militares na região. Parece o roteiro de um pesadelo coletivo. O mestre do populismo global, anunciando aventuras bélicas enquanto seus discípulos tropicais lutam para manter o mínimo de relevância política. Mas é real. Trump fala e o bolsonarismo escuta. Ele age e os discípulos aplaudem, mesmo que isso signifique ver tropas estrangeiras circulando por territórios amigos. A cada nova notícia, o enredo brasileiro se conecta a essa rede internacional da extrema-direita. O desespero financeiro de uns, o delírio de grandeza de outros, a fuga da justiça de muitos. O bolsonarismo é hoje um castelo de areia sendo corroído pela maré da própria hipocrisia. Voltemos a Paulo Figueiredo, o símbolo perfeito desse colapso. Na sua transmissão, ele diz com amargura: "Os bilionários brasileiros não ajudam, e a esquerda tem todo o dinheiro do mundo." Interessante. Durante anos, o discurso deles foi de que quem é bom não precisa de Estado e nem de ajuda. Agora, clamam por benfeitores. É o bolsonarismo pedindo esmola e com raiva de quem não dá. Paulo tenta vender a ideia de que está lutando uma batalha espiritual e que precisa de recursos para continuar falando a verdade. Mas a verdade é que o público cansou de ouvir o mesmo refrão. Aquele tom apocalíptico, as teorias conspiratórias, a eterna ladainha de que o sistema é corrupto, tudo isso perdeu força. Agora, a própria base da direita se divide entre quem quer lucrar e quem quer sobreviver. Enquanto isso, Flávio Bolsonaro tenta manter o sobrenome relevante, Eduardo foge da notificação e Jair, o patriarca, vive cercado de restrições judiciais. A ironia é que o clã que acusava a velha política de se alimentar de privilégios e dinheiro público virou exatamente o que criticava: dependente, reclamão e com um discurso furado. A direita bolsonarista chegou ao ponto de transformar o pedido de doação em ato heróico. Paulo se vitimiza, Flávio se ajoelha diante de Trump, Eduardo se esconde e Jair tenta fingir que ainda é líder. O bolsonarismo virou um movimento de fantasmas. Estão todos vivos, mas politicamente mortos. E há algo de profundamente simbólico nisso. Os que prometeram acabar com a mamata
agora correm atrás de bilionários pedindo ajuda. Os que gritaram "Brasil acima de tudo", agora pedem que outro país resolva seus problemas internos. Os que juravam respeitar a lei, agora fogem de intimações. E os que diziam Deus acima de todos, agora se curvam diante de Trump e do dinheiro. O bolsonarismo não é mais uma força política. É um espelho rachado refletindo o ridículo de sua própria contradição. Eles construíram um império de moralismo e acabaram soterrados pela própria incoerência. E o mais curioso, quanto mais caem, mais alto gritam. Paulo grita contra os bilionários, Flávio grita contra o tráfico, Eduardo grita contra a imprensa, Jair grita contra o Supremo. Mas o povo, esse, já não ouve. O Brasil real, o das filas de hospital e do preço da comida, tem outras preocupações. Os tempos mudaram. O país viu o preço do fanatismo e entendeu que bravatas de WhatsApp não pagam contas nem enchem geladeira. Enquanto os bolsonaristas choram a falta de patrocínio, milhões de brasileiros seguem trabalhando, pagando impostos e tentando sobreviver à herança de um governo que desmontou políticas públicas e destruiu o debate racional. O discurso da guerra cultural se desgastou. O povo quer paz, não patriotas armados de microfone. Quer trabalho, não lives raivosas em nome da liberdade. O bolsonarismo foi uma novela de temporada. Começou com promessas messiânicas, virou reality show e termina agora em tragicomédia. Os protagonistas, que antes pousavam como heróis de armadura moral, terminam como figuras caricatas, implorando por atenção e dinheiro. E se há algo que o tempo ensina, é que nenhum império de ódio sobrevive sem plateia. E a plateia cansou. No fim das contas, talvez Paulo Figueiredo tenha razão em uma coisa: falta dinheiro na direita. Mas não é por falta de bilionários, é por falta de credibilidade. Nenhum empresário sério investe em um projeto que só entrega vexame. Flávio quer mísseis, Eduardo foge da notificação, Valdemar pede visita, Bolsonaro reclama de perseguição e Trump promete guerra. Parece uma banda cover tocando desafinada num baile que já acabou. O bolsonarismo não está sendo perseguido, está sendo esquecido. E este é o pior castigo para quem vive de holofote. No final, o Brasil segue, cambaleante, confuso, mas seguindo. E os guerreiros do bem ficam para trás, presos no próprio labirinto de delírios. Se há algo a aprender com tudo isso, é simples. Quem passa 4 anos gritando "acabou, porra", um dia descobre que, de fato, acabou.